Vamos agora começar a ver uma outra matéria que é absolutamente fulcral em qualquer linguagem de programação. São designadas por declarações ou instruções condicionais. O que é que elas são? São instruções utilizadas para controlar o fluxo da aplicação de acordo com determinadas condições. Isto é, a nossa aplicação vai seguir caminho na execução das suas instruções de acordo com determinadas condições. Para nós verificarmos as condições dessas declarações, nós recorremos ao uso dos operadores de comparação, combinados muitas vezes com os operadores lógicos que já vimos em vídeos anteriores desta série. O PHP contém várias estruturas condicionais, como iremos ter a ocasião de ver uma a uma. E no caso do PHP 8 foi introduzida mais uma nova estrutura que também iremos ficar a conhecer. Bom, olhemos então para uma das primeiras e mais utilizadas, eventualmente, estruturas de condicionais ou instruções condicionais dentro do PHP, que é a declaração if. If, traduzido do inglês para português, significa se. E o se é, de facto, uma pergunta, uma condição que nós tentamos obter em termos de resposta para perceber o que é que vamos fazer a seguir. Então, a declaração if define blocos de código que só são executados se a condição for verdadeira. Isto é, vamos aqui a um exemplo. Nome igual a João. É uma variável que tem atribuído o valor João. O bloco if constrói-se desta forma. Reparem, primeiro escreve-se a palavra if, abre-se e fecha-se parênteses e dentro desses parênteses é que nós vamos definir qual é a condição que temos que verificar. E reparem que neste caso concreto aqui utilizamos um operador de comparação, que é o igual igual. Este é de atribuição, este é de comparação. Ora, nós aqui estamos a perguntar basicamente o seguinte: nome é igual a João? Se a resposta for verdadeira, então todo o código que é executado aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro estamos a falar deste bloco, também é possível ser executado desta forma, um bloco definido por chavetas ou chaves, como lhe queiram chamar, abertura e fecho de chave, todo o código que estiver aqui dentro só será executado pela nossa aplicação se esta condição for verdadeira. Bom, há aqui, como vamos ver mais à frente, condições mais complexas, onde nós podemos incluir também operadores lógicos. Mas vamos avançar um pouco mais nesta estrutura do if, porque ela não é tão simples apenas quanto isto. Ela contém também uma outra variante chamada if-else. If-else significa se ou então, ok? Se ou então faz outra coisa. Então nós temos aqui uma condição e dois blocos, isto é, reparem, idade igual a 18. E a pergunta que se coloca no bloco if é o seguinte: idade é menor ou igual a 18? Ok, se for menor ou igual a 18, se isto for verdade, que é o caso, então vai ser apresentado este eco adolescente. Caso contrário, ok, ou então é apresentado o adulto. Isto significaria que se eu alterasse o valor de idade para 28, esta análise aqui iria resultar em falso e, por conseguinte, este bloco de código já não seria executado este que aqui está. Daí utilizarmos então o else. Então, este bloco só é executado para esta condição verdadeira, caso contrário, se ela for falsa, é executado este que aqui está. Mas podemos ir mais além. O if contém ainda, para além do if-else, contém um else-if. Ora, o que é que isto significa? Se ou se, caso contrário, se não for nada do anterior, então faça outra coisa qualquer. O que é que isto se explica na prática? Temos aqui um exemplo. Vamos imaginar numa escola uma variável cuja nota, que vai num universo de 0 a 10, é uma nota 5. É, portanto, uma nota já positiva. É a nota que divide entre a negativa e a nota positiva. Ora, nesta análise nós podemos dizer ao nosso sistema o seguinte: se a nota for menor ou igual a 2, menor ou igual a 2 significa que pode ser 0, 1 ou 2, eu vou apresentar a informação nota fraca. Ora, esta condição que aqui está é falsa. Porquê? Porque nota é igual a 5. Então o sistema vai fazer o quê? Vai olhar para esta condição, verifica que ela não é verdadeira, vai analisar a próxima condição. E reparem que o else if é também ele uma condição. Isto é, semelhante ao primeiro bloco. Então ele pergunta o seguinte: então, se a nota for menor ou igual a 4, será que é? Não, não é, então passa à frente. Na pergunta seguinte ele pergunta: se a nota for
menor ou igual a 6, então o que é que acontece? Bom, neste caso, esta instrução que aqui está é verdadeira. Então, sendo verdadeira, ele vai executar este bloco de código. Pergunta que se coloca, ele vai depois analisar as restantes condições? Não. Ele vai apenas olhar para a primeira condição que vai determinar que é uma declaração aqui, ou uma combinação de valores que permitem dizer que é verdadeiro e vai executar o bloco de código que lá está dentro, ignorando tudo o resto. Ok? Então, neste caso, seria apenas apresentado nota positiva. Obviamente que se eu colocar aqui um 9, o que é que vai acontecer? É analisada esta condição é falsa, esta condição também é falsa, esta também é falsa, menor ou igual a 8 também é falsa, então só pode ser uma coisa, só pode ser ou 9 ou 10, então seria a nota excelente. Neste caso concreto que aqui temos, nós podemos deixar de usar as chaves ou chavetas, ok? É o nome que nós podemos dar a estes elementos ou estes símbolos que aqui estão, abertura e fecho de chaveta ou de chave, se só existir uma instrução no bloco, isto é, se nós tivermos apenas um eco ou alteração de uma variável, nós podemos, por uma questão de facilitar a leitura, ignorar a existência destes símbolos. Mas, muita atenção, podemos ter uma combinação ou a necessidade de ter uma combinação das duas circunstâncias. Isto é, se nós tivermos uma determinada condição cujo bloco, sendo verdadeiro, vai ter que executar mais do que uma operação, então nós podemos combinar o uso de chaves ou chavetas com a inexistência de chaves ou chavetas, no caso de existir apenas uma declaração para ser executada. Vejamos agora o exemplo de utilização na instrução if de operadores lógicos, isto é, são operadores que ligam entre operadores de comparação. Nós temos aqui um exemplo, número igual a 20. E eu posso fazer esta pergunta, se o número for maior que 10 e o número for diferente de 30, então nós vamos avaliar estas duas condições e verificar se no cômputo geral elas são verdadeiras. Então reparem, 20, o número é igual a 20, é maior do que 10, verdadeiro, e é diferente de 30, também é verdadeiro. Então ele iria executar este código daqui. Caso contrário, se não fosse, se eu colocasse aqui um 50, ora, aqui seria número maior que 10 é verdadeiro e número diferente de 30 também é verdadeiro, portanto continuaria a executar este código. Mas se eu colocar ali 30, então número maior que 10 é verdadeiro e número diferente de 30 não, é falso. Então tudo isto passaria a ser falso, porque este comparador, ou melhor, este operador lógico aqui, iria dizer-me que as duas condições que aqui estão não são ambas verdadeiras e, portanto, há uma que é falsa. Então, tornaria tudo isto falso e iria executar aqui este bloco de código. E podemos ter ainda também, que é algo bastante frequente, condições dentro de condições. Por exemplo, número igual a 10. E podemos ter esta questão. Se o número for maior que 0, ok, vamos executar este bloco de código que aqui está. Até aqui. Caso contrário, o número seria negativo. Porquê? Porque o número não sendo maior do que 0, estamos a falar aqui de, neste caso, aqui vamos colocar um maior ou igual. Ok? Neste caso terá que ser o igual deste lado. Então reparem, número maior ou igual a 0, ok, tudo bem, vamos executar aqui este bloco. Mas se não for maior ou igual a 0, significa que estamos a tratar de números negativos. Ora, dentro desta condição, sabendo que temos o valor 10, nós podemos ainda perguntar, o número é maior ou igual a 100? Então nós podemos dizer aqui que o número é igual ou maior que 100. Caso contrário, é utilizado aqui este bloco. E ele diz, o número é positivo, mas inferior a 100.